Cristiano Ronaldo, o craque português, ligou para o Carlo Ancelotti, convidou o treinador para assumir o Al Nassr. Porque quando o Ancelotti parece aí se aproximar da seleção brasileira, finalmente, depois de todos esses capítulos dessa novela, vem quem? Cristiano Ronaldo, e quer jogar água nesse chope, quer atravessar essa história, quer levar o Ancelotti lá pro time dele, pro Al Nassr. Será que Cristiano Ronaldo conseguiria convencer Ancelotti a desistir da seleção brasileira e ir treinar o Al Nassr na Arábia Saudita? O Ancelotti eu vou treinar o Cristiano Ronaldo ou eu vou treinar o Neymar, né? Porque assim, a gente imagina que o Neymar, se recuperar, será convocado para a seleção brasileira. Já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e bora pra notícia. Primeiro, o Cristiano Ronaldo, o craque português, ligou para o Carlo Ancelotti, convidou o treinador para assumir o Al Nassr, clube em que joga na Arábia Saudita, e logo agora que ele está prestes a se liberar do Real Madrid, né, e poderia assumir a seleção brasileira. E agora, Alicia, Cristiano Ronaldo fura o olho do Edinaldo Rodrigues, da seleção, da CBF? Olha, talvez se ele conseguisse a voz da razão e disser para Ancelotti, meu amigo, olha onde você está se enfiando, o presidente pode ser destituído a qualquer momento, eu sei que o salário é bom, mas o salário aqui é melhor, né? Conforme eu informei esses dias, um salário de cerca de 5 milhões de reais, certamente muito menos do que ele poderia receber na Arábia Saudita, com muito menos dor de cabeça, né? Treinando um clube lá no Sauditão. Então, não sei, né, qual vai ser a decisão do Ancelotti, aparentemente, né, conforme também reportei, tem já um acerto com a seleção brasileira, que só vai ser anunciado depois da partida entre Real Madrid e Barcelona no domingo, mas é isso, enquanto o nome não estiver no papel ali com a caneta, ele pode mudar de ideia, todo mundo pode mudar de ideia, e uma ligação do Cristiano Ronaldo certamente não atrapalha. Mas ele, né, aparentemente, segundo as informações que a gente tem, já tem ali uma sondagem do futebol saudita há algumas semanas. Então, né, talvez a cartada final do Cristiano Ronaldo seja só um último incentivo, mas ele, ao que tudo indica, já escolheu a seleção brasileira. Mas é isso, né? Tem advogados contratados tentando entender a situação do Edinaldo, por enquanto está salvo pelo Gilmar Mendes, mas isso também pode mudar a qualquer momento a cabeça do Ancelotti, ele entender o tamanho do pepino que ele vai ter que assumir se vier de fato pro Brasil, né? Vamos ver. Mas Cristiano Ronaldo tentando atrapalhar o sonho de Edinaldo Rodrigues. E aí, será que consegue, ô Mili? Eu não sei, assim, ele deve estar pensando, né, o Ancelotti, eu vou treinar o Cristiano Ronaldo ou eu vou treinar o Neymar, né, porque assim, a gente imagina que o Neymar, se recuperar, será convocado para a seleção brasileira. Então eu acho que ele tá nessa dúvida, treinar esses dois caras, que eu acho que ele sempre, o Cristiano Ronaldo, acho que ele já treinou, mas o Neymar, ele não teve essa chance. Então fica aí o questionamento. Agora, se ele tiver algum trato de loucura que a gente ainda não conheça, ele vem pro Brasil, sim, se meter lá na CBF. Se ele quiser uma coisa mais tranquila, ele vai pro Sauditão. Vamos ver em que momento da vida está o Ancelotti. Que história é essa, hein, Bruno, que você trouxe aqui no All Sport? Isso pode acontecer mesmo? Aqui, primeiro, e fazendo muita justiça, sobretudo a apuração minha e do André Hernan, o Carlo Ancelotti nós trouxemos aqui 2 semanas, que era a cartada final da CBF, que o nome nunca foi esquecido, e pelo visto, então, continua no ar o nome do Ancelotti. Em relação a essa história, Luísa, basicamente é o seguinte, lembrando que o Ancelotti e o Cristiano Ronaldo já trabalharam juntos no Real Madrid por 2 temporadas, foram campeões juntos da Liga dos Campeões em 2013, 2014, o Ronaldo nada satisfeito com o Stefano Pioli, outro italiano que chegou essa temporada ao Al Nassr, porque o Cristiano Ronaldo, mais do que os títulos individuais, queria muito títulos coletivos no Al Nassr. Isso não aconteceu, apesar do forte investimento. Então, uma das condicionantes para ele renovar o contrato do Ronaldo termina agora em junho, ele tem uma proposta significativa, multimilionária, para renovar por mais uma temporada. Ele só vai assinar essa renovação se o Al Nassr passar para ele a confiança de que vai contratar reforços de peso, ou seja, fortalecer o elenco, e que vai trocar o comando técnico. Aqui eu posso garantir praticamente que Stefano Pioli, apesar de ser contrato por mais uma temporada, não vai permanecer no Al Nassr. Saindo o Pioli, a preferência do Al Nassr, o preferido do Cristiano Ronaldo é Carlo Ancelotti. E aqui a informação extra. O Ronaldo, assim como fez no passado recente, e foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva também no All Sport, ligou pro Luiz Castro lá atrás, convenceu o Luiz Castro a deixar o Botafogo, e agora o Cristiano Ronaldo faz o mesmo. Liga, procura diretamente Carlo Ancelotti para tentar contratá-lo. Mas sabe, obviamente, que é muito difícil por duas condições. Primeiro, porque o Ancelotti ao longo da carreira nunca se mostrou muito disponível para o mercado do Médio Oriente, nunca foi algo que aliciasse o Carlo Ancelotti. E outro ponto, esse sim fundamental, que o Nassr percebe, o próprio Ronaldo percebe, que o Ancelotti tem a preferência de dirigir a seleção brasileira, apesar de não ter nada assinado, um acordo muito bem encaminhado, mas essa história de acordo encaminhado com o Ancelotti a gente vem escutando mês a mês, ano a ano, e por enquanto nada no preto no branco. Não tendo o preto no branco, que até pode acontecer muito em breve, no fim de semana, o Ancelotti está no radar e continuará no radar do Al Nassr, muito por conta desse pedido do Ronaldo, que tem muito peso dentro do Al Nassr. Tem tanto peso que, se ele renovar o contrato, um dos termos novos contratuais é ele ter 5% das ações do Al Nassr. Ou seja, manda e desmanda, contrata e demite Cristiano Ronaldo no Al Nassr. O Cristiano já disse que vai ter um clube de futebol, né? Não disse qual vai ser o clube, mas que depois de terminar a carreira ele vai ter um clube de futebol. Pode ser o Nacional da Ilha Madeira, pode ser o Sporting, pode ser o Al Nassr, pode ser o sócio do Al Nassr. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo em relação a isso que o Bruno tá falando, uma possibilidade a mais para o Ancelotti. Vou colocar aqui o Xabi Alonso por causa da notícia de hoje de manhã, o Bayer Leverkusen, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato alemão. Mas o Bayer Leverkusen já com a classificação determinada, né? O Bayer Leverkusen já é vice-campeão alemão. Ele não vai ser campeão e ele não vai ser terceiro colocado. Então ele já anunciou, o Xabi Alonso deixa o Bayer Leverkusen. Aí a nota já que tá no All Sport na tela pra vocês, dizendo, né, que o Bayer Leverkusen já anunciou a saída do Xabi Alonso ao fim da temporada, que ele aceitou o pedido de rescisão de contrato, que era válido até o meio de 2026. Então o Xabi deixa o time após 2 anos e meio, e ele deu uma desconversada sobre o futuro, mas aí a gente já sabe que é um caminho aberto aí, ao que tudo indica pra assumir o Real Madrid. Então, mas é aí que eu acho que tem uma coisa que é importante deixar claro, que o Xabi Alonso foi jogador do Ancelotti na campanha que o Bruno acabou de lembrar, da Champions League de 2014, né? O time do Real Madrid do meio pra frente era Xabi Alonso, Di Maria e Modric, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, foi o time que ganhou da Atlético de Madrid em Lisboa, na final da Luz, do gol do Sérgio Ramos, no minuto 94.
Era Xabi Alonso não jogou aquele jogo que estava suspenso, jogou o Khedira. Mas o Xabi Alonso era titular daquele time. O Xabi Alonso era um termômetro daquele meio campo dirigido pelo Ancelotti. O Ancelotti não vai ficar nada magoado de ser o Xabi Alonso o seu substituto. Então, o Xabi Alonso sai do Bayer Leverkusen e com toda a história que ele tem de criação na Real Sociedad, mas depois jogador histórico do Real Madrid, o caminho do Xabi Alonso é o Real Madrid. Tá? Então isso significa o Ancelotti saindo do Real Madrid. Saindo do Real Madrid, em teoria. Ninguém vai aqui negar o caminho possível, provável até, para a seleção brasileira. Mas é diferente o Xabi Alonso anunciar a saída do Bayer Leverkusen, me corrige, Bruno, do que o Ancelotti, na segunda-feira, não ser campeão espanhol, perdeu o clássico pro Barcelona, e aí você vai dizer, o Real Madrid, pela informação que eu tenho, o Real Madrid não vai anunciar segunda-feira nada em relação ao Ancelotti. E principalmente o Ancelotti não vai anunciar nada sobre o futuro. Mas o Real Madrid pode até anunciar. O Ancelotti não vai anunciar nada sobre o seu futuro na segunda-feira. Mas digamos até que o ponto é, Xabi Alonso sai do Bayer Leverkusen, o caminho natural é o Real Madrid. O Ancelotti sai do Real Madrid. O caminho mais provável é a seleção brasileira. Mas há outros caminhos. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e vir para a seleção brasileira. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e decidir passar 2 anos descansando, se aposentar, por exemplo. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e aceitar uma proposta da Roma, improvável, mas que existe. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e ir pro Al Nassr. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e ser o técnico honorífico que vai ser coordenador do Xabi Alonso no Real Madrid. Então, tem muito caminho pro Ancelotti. O mais provável é a seleção brasileira, desde que o Edinaldo seja presidente. Quero te ouvir, Hernanzito, até porque agora todas as atenções estão voltadas para esse clássico do fim de semana, esse clássico de domingo, Barcelona e Real Madrid, porque ganhou áreas de decisão, não só por definir aí a La Liga, se o Barcelona ganhar ele ainda não concretiza o título, mas fica muito próximo disso, ele tem 4 pontos a mais, restando aí 3 rodadas pro fim, vão restar 3 rodadas pro fim, e claro, para saber o futuro do técnico do Carlo Ancelotti, se ele vem para a seleção brasileira, se ele vai ter outro caminho, como o PVC está apontando aqui, vários caminhos que ele pode escolher nesse momento, mas esse jogo ganhou áreas de decisão. Na apuração do PVC, não deve ter qualquer definição após essa partida, independentemente do resultado, certo, PVC? O Ancelotti não vai anunciar talvez ele não anuncie publicamente, mas internamente, pelas conversas, já haja, né, um caminho ou alguma definição. E a gente vem falando aqui ao longo da semana diversas matérias de toda a imprensa mundial, como todo mundo está cobrindo essa situação toda. E aí, Hernanzito, será que esse jogo pode ser definitivo mesmo? Será que esse fim de semana a gente pode ter algo mais concretizado após o jogo? A questão que é importante a gente citar, isso que o PVC está falando, tem total um caminho, porque é o que o Ancelotti vem sustentando, né? De falar sobre o seu futuro após o dia 25. E, obviamente, a CBF trabalha muito nos bastidores e trabalha bastante para ter essa última grande chance, que, aliás, é o plano A da seleção brasileira para ter o Ancelotti. E a ideia da seleção brasileira, eu venho informando isso desde o começo dessa segunda rodada de negociações, quando teve um avanço significativo da CBF com o Ancelotti. É que a ideia da seleção brasileira é anunciá-lo entre 25 e 28. E aí já ter todo aquele processo para poder estar à frente da seleção na data FIFA. Mas tudo isso está sendo feito de maneira assim, tudo com cautela, tudo a passos assim bem silenciosos, porque tudo que vazou, a CBF se viu ali diante de uma situação com o próprio Ancelotti um pouco furioso por esses vazamentos. Então agora a conversa passa a ser, é uma última grande chance que a CBF tem, é uma última grande cartada que o Edinaldo vai tentar para ter o Ancelotti, mas isso não vai ter nenhum tom definitivo nesse fim de semana, pelo menos na questão de anúncio e fechamento e assinando o contrato. A questão é, o jogo decisivo, ter chance ou não do título com o Real Madrid de Carlo Ancelotti por enquanto, é o que vai ditar o ritmo da conversa nessa última cartada da seleção. Mas a ideia da seleção é bater o martelo mais pro fim do mês de maio. Ô Bruno, pra gente ir encerrando, temos aí 2 minutinhos pro break. O que está sendo falado por aí sobre essa definição de Ancelotti e Real Madrid? Pra já, pelo menos em Portugal, onde eu vivo, ninguém percebe, claro, nem se compara o currículo do Ancelotti com os currículos do Jorge Jesus e também do Abel Ferreira, mas os portugueses, sobretudo os portugueses, não compreendem essa tentativa enlouquecida, mesmo tendo levado não atrás de não, essa insistência pelo Ancelotti, tendo que quase se sacrificar, se humilhar, entre aspas, para ter o italiano, enquanto tem, do outro lado, um português, Jorge Jesus, que conhece bem o Brasil, disponível no mercado, e outro português super valorizado no futebol brasileiro, que não recebe uma proposta. Então, em Portugal, é essa questão de, como assim, por que o Ancelotti, sendo que há 2 portugueses com identificação muito grande com o Brasil? Na Europa, no geral, é muito mais a questão envolvendo essa, entre aspas, vergonha de sim, não, talvez em relação ao Ancelotti. Como é que pode a seleção brasileira não ter um treinador há quase 2 meses? E caiu muito mal na comunicação social europeia, sobretudo Portugal, Espanha e Inglaterra, a possibilidade, eu muito honestamente não tenho essa informação, se meus colegas tiverem, acho que é bom recordar isso, ser o Edinaldo ou a diretoria da CBF a fazer a convocação para os próximos 2 jogos. Essa possibilidade, eu não sei se ela de fato é concreta, mas essa possibilidade que foi vinculada na imprensa brasileira caiu como uma bomba na Europa. Como é que pode uma seleção pentacampeã mundial, a mais intitulada da história do futebol, ter que ser convocada, não ter treinador e ser convocada por dirigentes e pelo presidente? Ou seja, nesse momento, a imagem da seleção brasileira muito arranhada. É uma nuvem cinzenta que cobre a seleção brasileira na comunicação social aqui na Europa. Ô Bruno, olha só, isso tem sido um trabalho feito, e o trabalho é bem feito, pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan e pelo Tomás, que são os observadores da comissão técnica antiga do Tite. Eles estão viajando o tempo inteiro. Na terça-feira, o Rodrigo Caetano estava em Fortaleza, vendo Fortaleza e Colo-Colo. O Juan, com o Rodrigo Caetano, teve Internacional e Nacional de Montevidéu no Beira-Rio. O Juan, com o Tomás, eu tive em Barueri, encontrei com os dois em Barueri, Palmeiras e Corinthians. Então, isso está acontecendo. A comissão técnica e a diretoria de seleções não estão trabalhando para que eles tenham que convocar, mas eles estão preparados para saberem que
podem precisar convocar. E tudo indica que no dia 18 quem vai anunciar a convocação vai ser uma comissão ou com o Edinaldo, ou com o interino presidente da CBF, ou com o Rodrigo Caetano, ou com o Juan. Alguém vai, porque provavelmente no dia 18 ainda não vai ter técnico. Se tiver técnico, convoca o técnico. Claro, seja o Ancelotti, seja outro treinador. Mas o trabalho da comissão técnica está sendo feito para isso. E o que eu acho o maior equívoco, na minha opinião, é quem tinha que estar na Espanha, morando em Madrid nesse momento, se você quer o Ancelotti, era o Rodrigo Caetano. Era o diretor de seleções. E quem está tratando disso são os emissários da CBF. Era para ter um diretor de seleções para quê? Então é isso, galera. Cristiano Ronaldo aí tentando atravessar o negócio da CBF, o acerto com o Ancelotti. E ele convidou o Ancelotti para ir treinar ele lá no Al Nassr, assim como ele fez, né, no passado com o Luiz Castro, que estava no Botafogo. Ele convidou através de ligação o Luiz Castro, que deixou o Botafogo e foi para a Arábia. Será que Ancelotti vai dar o chapéu novamente na seleção brasileira e vai optar por ganhar mais dinheiro indo lá para a Arábia Saudita? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar muitos likes aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!